Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós damos sequência à nossa série sobre livros que amamos. O livro que nós vamos falar hoje se chama Em Busca de Sentido. É esse livro aqui. E todo mundo deveria ler esse livro uma vez na vida, não é, Jaque? Verdade, muito bom. Já li 2 vezes e indiquei já para vários pacientes. Esse livro aqui foi escrito pelo Viktor Frankl. E nesse livro ele conta a história dele, que foi um prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, né, que passou por muitos campos de concentração. Então, apesar de ser uma história muito triste, a forma, a abordagem que ele usou para contar essa história é muito interessante, nos faz refletir muito sobre a nossa própria vida. E essa história de superação do Viktor Frankl, ela é muito comovente. E a gente sugere muito esse livro para as pessoas, né? Porque imagina só, ele foi um ex-prisioneiro de guerra no período da Segunda Guerra Mundial e conseguiu sobreviver, né? Dentro dos campos de concentração. Foi um psicólogo, né? Escritor de mais de 30 livros, também neurocientista, né? Então ele fez contribuições muito ricas após essa experiência traumática. Inclusive, ele fundou a logoterapia. Para quem não conhece, é uma abordagem dentro da psicologia e logos em grego é sentido. Então, a terapia do sentido. Olha só que incrível a contribuição dele. Até hoje a gente usa na nossa prática clínica a teoria do Viktor Frankl. Ele é muito estudado. Nós temos muitos artigos recentes falando da teoria, da abordagem dele da logoterapia, né? Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre esse livro, mas antes da gente começar, já clica aqui e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos em primeiríssima mão e já aproveita para encaminhar esse vídeo para aquela pessoa que está buscando mais sentido na sua vida. Então, Mari, hoje nós vamos falar do Viktor e essa abordagem da logoterapia que ele nos apresentou, dentro da psicologia também, ela foge um pouco também das teorias mais tradicionais até que nós conhecemos, como a TCC, a própria psicanálise, porque ela traz uma ideia mais profunda de autoconhecimento e conhecimento do ser. Inclusive, ele tratou essa teoria como uma abordagem de uma psicoterapia mais voltada para o espírito. O que ele quis dizer com isso? De que nós precisamos sim considerar que o ser humano ele tem ali como os pilares de vida, a sua saúde clínica, orgânica, mas que existe também algo mais a nível espiritual, energético, algumas pessoas podem dizer assim, né? Mas que o sujeito, o indivíduo, ele não se baseia apenas por esse corpo orgânico. E o nosso maior objetivo trazendo essa literatura do Viktor é fazer com que vocês aí, a nossa audiência, consiga enxergar a vida por uma perspectiva diferente, com lentes diferentes daquelas que vocês já conhecem, né? Porque é justamente esse autoconhecimento, essa profundidade do ser que vai nos trazer aí uma vida melhor, uma vida mais significativa, uma vida mais promissora, mais próspera. Inclusive, ele usou uma analogia que eu gostei muito quando ele fala do terapeuta, que o terapeuta não é como um pintor. O pintor, ele pinta e mostra o que ele está vendo. E ele vê mais o terapeuta como um oftalmologista. O oftalmologista, ele te ajuda a ver. Ele não te mostra algo como é, mas ele te ajuda a enxergar com os teus próprios olhos. É muito bonito isso que ele falou, né? Sim, é uma analogia bem interessante, né? Como um exemplo de como as pessoas elas podem se guiar nessa busca de autoconhecimento. E o Viktor, ele tem muita propriedade para dar como exemplo a busca por novos sentidos de vida, porque ele passou por situações muito cruéis na Segunda Guerra Mundial como um prisioneiro. Então, ele com certeza tem muita coisa que ele pôde contribuir e nos mostrar que, independente das circunstâncias, né, mesmo que sejam muito ruins, dolorosas, as pessoas elas podem sim novamente brotar a uma existência nova. O Viktor, ele perdeu maior parte da família dele nos campos de concentração. Então, nesses relatos que ele traz na literatura e na própria teoria, né, da abordagem da logoterapia, ele fala que como ele se sentiu e como ele observou as pessoas ao redor nessa situação limite.
e de que forma essas pessoas conseguiam tocar a essência do ser humano e buscar por recursos para sobreviver. E quando a gente fala de um sobreviver, não é apenas um sobreviver de corpo, é um sobreviver de alma, é de não morrer em vida. Uma das grandes lições que ele nos traz é de nós não renunciarmos à nossa própria existência, apesar das circunstâncias. Então, ali no início do livro, ele traz muito e ele ilustra bastante os horrores que eram os campos de concentração. E esse choque de realidade inicial, quando eles chegaram lá, num primeiro momento, onde as coisas que eles tinham, os objetos que eles tinham neles, foram todos tomados, todos tinham o cabelo raspado, todos utilizavam a mesma roupa. Então, é uma perda de identidade logo no início. Então, é um choque muito grande que aconteceu. Porém, também tinha um sentimento de esperança, de que não pode ser tão ruim assim. Talvez a gente consiga. Vou me apegar aos meus familiares, vou me apegar às memórias boas que eu tenho de relacionamentos, de família. Também a questão da adaptabilidade, de como o ser humano tem a capacidade de se adaptar em qualquer tipo de situação, seja pela sobrevivência, seja por conseguir manejar da melhor maneira, de acordo com seus interesses, para conseguir passar por aquilo. Então, ele traz alguns exemplos de que um determinado guarda era muito mais violento do que o outro. Então ele sabia que para aquele ali ele tinha que cuidar muito, mas talvez aquele outro tivesse alguma brechinha que ele conseguisse ter um pouco mais de empatia. E nesse primeiro impacto, então, logo que eles chegam nesse campo de concentração, eles começam então a experienciar coisas muito extremas, né? Vamos pensar que a gente está falando de um inverno, que é um inverno muito pior do que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, né? Então, além do frio extremo, né, a restrição alimentar que eles tinham, a restrição de cuidados, né, básicos, né, de higiene nenhum, né, alimentação, né, extremamente ruim. Eles disponibilizavam alimentação somente para as pessoas ali não morrerem. Mas a ideia, o intuito era, de fato, que essas pessoas, no fim das contas, morressem, apesar de elas não saberem. Então, sobreviver a um contexto extremamente difícil e desumano, né? Acho que vamos pensar, inclusive, um contexto primitivo. Outra questão muito interessante que ele traz é que, num segundo momento, os prisioneiros já tinham uma certa apatia, ou seja, uma mortificação dos sentimentos. Eles abafavam os sentimentos justamente como uma forma de defesa e como uma forma de fuga daquela situação horrenda que eles estavam vendo ali, onde eles viam pessoas morrendo, onde eles assistiam torturas. E ele chegou a relatar que ele mesmo se surpreendeu com a insensibilidade que ele começou a ter a partir de um determinado momento, quando aquilo começou a se tornar a nova realidade dele. Esse exemplo que tu trouxe, Mari, me fez lembrar de um outro trecho que ele traz que bem em relação a essa parte de mortificação que essas pessoas elas já se encontravam muitas vezes, que ele diz que em determinados momentos ele se dava conta, observando as pessoas ao redor, quando essas pessoas já estavam desistindo da chance de viver, desistindo da chance de sair daquele lugar, era quando alguns prisioneiros começavam a trocar muito a comida por cigarros. Então, ali ele já entendia que essas pessoas já tinham desistido das suas vidas. Então, o cigarro era aquele conforto pré-morte dessas pessoas, porque a alimentação, né, o se nutrir de alguma forma, mesmo que precária, para se manter vivo já não fazia mais sentido para eles. Ele, inclusive, usou um termo que eu achei muito forte, que é ele se sentia um cadáver vivo, né, um cadáver andando, porque eles já não viam mais um futuro. E aí vinha aquele dilema: será que eu tento fugir, mas aí se alguém me matar, a culpa vai ser minha? Ou será que eu fico aqui, tento sobreviver e se eu morrer, pelo menos não foi porque eu tentei escapar, pelo menos foi porque eu fui colocado nessa situação. Então, todos esses pensamentos que permeavam a realidade deles. E como era algo desconhecido, eles não entendiam a magnitude da situação, pensando que por uma ideologia eles estavam lá e eles seriam de fato assassinados. Então, as pessoas não acreditavam, de certa forma. Então, essa punção de vida ainda muito existia,
porque a esperança, seja pelo que mobilizava cada um deles, que eram motivações diferentes, ainda estavam presentes, né? E agora eu lembrei também de um exemplo que não se dá da mesma forma, né, como o Victor, que estava lá como um prisioneiro, mas era um pai de uma paciente minha, que ele era um sargento, né, ele trabalhou, né, como soldado nos Estados Unidos, numa guerra, né? E quando ele voltou dessa guerra, ele voltou muito traumatizado, né? Inclusive, a minha paciente, ela acabou que não ficando na terapia, porque esse pai, ele era muito desregulado emocionalmente. E apesar de eles terem muitos recursos, né, e aposentadoria de pós-guerra, ele não conseguia guardar o dinheiro, né, para coisas básicas, inclusive a alimentação deles, né, a vida ali, né, as contas básicas, porque ele se utilizava de vícios, né, como álcool, por exemplo, é, quando ele voltou da guerra. Isso mostra que situações limites, nem todas as pessoas vão ter os mesmos recursos internos, psicológicos. Algumas pessoas vão ter dificuldades e outras, de certa forma, como a gente vê muito em filmes, documentários, na própria realidade, de pessoas que vão para a guerra e voltam extremamente traumatizadas, não conseguem levar suas vidas mais como era antes, né? Então, se faz completamente necessário um tratamento psicológico muito intenso para essas pessoas de pós-guerra. Mas o ponto é sobre a gente pensar em sentido. Será que talvez essa pessoa, se ela tivesse um propósito, ela tivesse um sentido, ela tivesse antes, né, um autoconhecimento, né, uma apropriação maior da vida dela? Será que talvez não seria diferente esse retorno para casa? Talvez sim. Óbvio que a gente não pode julgar, nem criticar e nem achar sem estar nessa realidade limite, que a pessoa ela vai conseguir recurso, né? E que ela tem essa obrigação. Mas eu acho que é um ponto que a gente pode refletir. E acho que no decorrer hoje aqui a gente vai poder construir isso também. Tem uma frase que muita gente conhece, que ele menciona inclusive no livro, que é uma frase do Nietzsche, que diz que quem tem um porquê consegue enfrentar qualquer como. E isso é puramente falar de sentido. Quem tem um propósito, quem tem um motivo para voltar para casa. No caso dele, ele pensava muito na mulher, que ele amava muito a mulher dele. Então, quando a gente tem um motivo claro para seguir em frente, para continuar, para alcançar os nossos objetivos, para voltar para casa, seja qual for, a gente vai ter força para continuar. A gente vai continuar tentando até conseguir. Isso é uma mola propulsora que nos ajuda a seguir em frente. E também o exemplo que ele traz sobre o ser humano não ser só a matéria, e sim de transcender para algo mais espiritualizado, algo maior. Porque quando a gente está enfrentando situações limite na vida, e às vezes não tem, se não tem uma família para voltar, se não tem alguém fisicamente, né, que possa contar, o que deseja retornar. Então, independente disso, a pessoa ela tem que ter um outro daqui a porquê. Então, que esse porquê ele possa vir a ser algo mais espiritual, algo transcendente, algo de pensar que se está aqui, então vou fazer o bom uso e o melhor uso, independente das coisas que me acontecem, né? E as pessoas, muitas vezes, a gente ouve muito isso em consultório, já ouvi inúmeras vezes. Elas têm uma tendência a comparar os seus problemas com problemas de outros. Então, nunca vai ser uma competição sobre quem tem o pior problema, ou quem está sofrendo mais, ou a minha dificuldade não é tão grande quanto a do outro, então eu não posso me queixar, eu não devo. E a gente ouve muito isso das pessoas. Não, o teu problema não é importante, porque tem gente passando fome na África. Uma coisa não justifica a outra, uma coisa não anula a outra. Então, cada pessoa tem sim os seus problemas, as suas dificuldades. Cada pessoa tem recursos diferentes para lidar com essas dificuldades. Então, o primeiro ponto aqui é: esquece a comparação, não te compara com os outros. Se você está tendo uma dificuldade, vamos buscar recursos para enfrentar, para que você possa enfrentar essas dificuldades. Talvez o coleguinha enfrentaria de outra maneira, mas você não é o coleguinha. Então, vamos focar no que a gente pode fazer por nós mesmos. E é muito importante isso que a gente está trazendo aqui, Jaque, porque às vezes a pessoa vê um livro como esse, com um problema que é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa.
E aí ela pensa: "Nossa, e eu aqui com os meus problemas do dia a dia, reclamando da vida". Então, vamos lembrar que a gente pode aplicar também a questão do sentido para pessoas normais que têm problemas normais do dia a dia. Não precisa ser um grande problema para a gente querer buscar sentido. Então, às vezes, as pessoas chegam para nós e dizem: "Ah, eu tô me sentindo sem no piloto automático aqui, eu não tô tendo um sentido muito grande na minha vida, eu tô infeliz no meu trabalho, eu tô infeliz no meu relacionamento, eu tô infeliz na minha vida normal aqui cotidiana", como se isso não fosse um grande problema, mas é algo que a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Essa pessoa tem sim que buscar um sentido na vida dela. E algo que muitas pessoas esqueceram é que o nosso servir, ele nos faz sentir muito bem. Então, quando a gente está servindo alguém, servindo o outro, cuidando de alguém, ou então servindo com o nosso trabalho, ou servindo com a nossa presença, com o nosso tempo, dando aquilo que a gente tem de melhor para alguma pessoa, tudo isso traz sentido para a nossa vida. Então, antes de querer descobrir o grande sentido do mundo e da vida e tudo mais, vamos olhar para a nossa vida atual e encontrar nessa nossa vida atual coisas que façam sentido para nós. Porque não vai ser tudo ou nada. Não é que a pessoa ou vive com 100% de sentido, propósito, ou 0%. Às vezes tem alguns ajustes que ela pode fazer, mas ela já tem coisas na vida dela que fazem sentido para ela. Mas tem essa tendência de generalizar, né? Não, tá tudo muito ruim. Será? Será que tá tudo muito ruim? Ou uma das áreas da tua vida pode ser melhorada, mas algumas outras áreas já estão encaminhadas e mais parecidas com aquilo que você deseja ter, sabe? E tem uma reflexão muito interessante que ele traz nesse livro, que é: grande parte das pessoas pensa assim, ó: "O que que tem na vida para mim? O que que a vida vai me oferecer?". E na verdade é uma mudança completa de mentalidade. É o que que eu tenho para oferecer para a vida. Olha como tudo muda quando a gente muda esse pensamento. O que que eu posso oferecer? O que que eu posso fazer? E a gente sempre vai falar aqui de autorresponsabilidade. O que que eu posso fazer para mudar a minha vida? Ainda mais agora que a gente está no final do ano, né, a gente tem, falado sobre isso aqui, mas de que não é o ano que vem que vai trazer coisas novas. Nós é quem vamos buscar por essas coisas novas no ano que vem. Então a autorresponsabilidade, a gente vai sempre falar que é o que a gente faz com a nossa vida, são as escolhas que a gente faz conscientemente. Às vezes não é conscientemente, mas mesmo assim a gente fez a escolha, então as consequências também serão nossas. Então, buscar por sentido na vida é algo que as pessoas podem fazer. As pessoas vão fazer nas suas casas aí. Começa a pensar: o que que eu tenho hoje que me faz muito bem, que faz eu me sentir feliz, realizada, próspera, e quais são as coisas que eu tenho que me fazem sentir que está um pouco desalinhado. E esse exemplo de autoconhecimento que tu trouxe, Mária, a gente tem que usar tanto para as coisas boas quanto para as ruins que acontecem, as coisas que a gente deseja e as que não. Porque nem sempre as coisas vão acontecer exatamente como a gente quer, e a gente vai ter que lidar com isso, que isso nada mais é que a transitoriedade da vida. Então, quando a gente fala do sentido de vida, é justamente que a vida, ela não vai ser algo que vai acontecer lindamente, independente que a gente planeje, e muitas vezes, independente que a gente realmente tenha um pensamento mais positivo, um pensamento mais evoluído sobre as coisas. Porque, na verdade, a gente não tem controle sobre outros fatores, né? Principalmente aquilo que não diz respeito a gente, né? Ou as nossas ações. Então, muitas outras coisas vão estar permeadas ao nosso autoconhecimento, né? Aos nossos aprendizados de vida, mas que independente disso, a gente precisa tentar manter um foco em estar se construindo como um sujeito melhor. E tem uma frase que eu gosto bastante, eu me utilizo muito dela nas minhas reflexões, que é de que nada acontece ao homem que não seja do homem. Então, tudo que nos acontece é próprio de nós.
Muitas vezes a gente pensa: "Será que é justo comigo estar acontecendo isso? Será que eu mereço?" Ou às vezes as pessoas fazem até justamente o que tu trouxe: "Ah, então eu vou ler esse livro agora e eu vou me sentir um horror, porque o meu problema ele é muito pequeno perto do que esse autor ele passou." Mas não é sobre essa questão, né, de medir ou de avaliar, mas entendendo que do mais grave, motivo ruim, de algo ruim, catastrófico, né, ao daqui a pouco menos, né, vai ter uma importância para a pessoa. E se de alguma forma acontece com a pessoa, é para que exista algum aprendizado, algum ensinamento sobre isso. Não acontece do nada. Então, como diz, né, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, se essa experiência ela existe, seja a pessoa passar por uma situação de estresse pós-traumático, como o Victor no ambiente de guerra, ou a gente pode até pensar num exemplo também um pouco mais pesado, quando a pessoa ela tem ou desenvolve alguma doença. Claro que a gente não pode pensar numa positividade tóxica, uma pessoa que tem uma doença grave ou, por exemplo, recebe um diagnóstico de uma doença grave, e essa pessoa vai ter que, nossa, rapidamente lidar com isso e já pensar que ela tem, por ter um objetivo, por ter um sentido de vida, ela não vai se abalar. Não. Mas essa pessoa, após o choque, se ela tiver um sentido, se ela tiver coisas pelas quais movem a vida dela, que não seja depositado em pessoas e nem coisas, mas talvez uma coisa mais transcendente dela, espiritual, enfim, talvez ela vá conseguir ter recursos melhores e maiores para passar por uma situação mais traumática, né? Um diagnóstico ou uma situação de doença, por exemplo. Quando nós não temos de forma evidente recursos internos, a gente pode ir modelando através do autoconhecimento esses recursos internos, né? Mas a ideia sempre vai ser de fazer algo ativo pelo problema que nos surge. Então, não de forma passiva. É, obviamente, acolher a situação de dor, olhar para aquela situação de dor, se permitir sentir todos os sentimentos, mesmo que sejam muito ruins, sob aquela situação de dor, mas no comportamento estar vivendo aquilo de uma forma mais ativa. A experiência ruim, ela tem que me trazer um comportamento de forma ativa, porque esse é o jeito, essa é a forma que eu vou conseguir buscar por recursos internos para lidar com essa situação. Tem outras populações que são importantes da gente citar, que são as pessoas mais deprimidas e as pessoas que têm a baixa autoestima. Essas pessoas, com certeza, elas vão ter mais dificuldade de buscar por recursos de sentido de vida, de ressignificar traumas, né, de ter essa punção de vida maior. Então, normalmente são populações que terão que utilizar de outras ferramentas, outros recursos, como, por exemplo, uma intervenção medicamentosa, de não abrir mão de ter o seu espaço de terapia, de autoconhecimento, porque elas têm uma tendência, né, a ter pensamentos mais intrusivos e mais pessimistas, que é algo que vai acabar dificultando esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, esse se apropriar do ser, porque elas têm ali, obviamente, algo mais a nível clínico, né, orgânico, que acaba atrapalhando elas. E além da diferença das populações, que vai ter um impacto diferente quando a gente for pensar em sentido de vida, nós também precisamos levar em consideração os tipos de culturas também, porque as pessoas, em algumas culturas, em alguns países, reforçam uma necessidade de felicidade, de estarem e de serem felizes. Só que a felicidade, ela não acontece sendo buscada. Ela precisa acontecer em decorrência de algo, precisa ter uma razão. As pessoas não são simplesmente felizes e alegres aleatoriamente. Né? Então, porque eu convivo, né, eu estou num contexto ali social, cultural, que me prega que eu devo ser muito feliz, muito alegre na minha vida, mas se eu individualmente não tenho motivadores claros, né, bem esclarecidos para mim, óbvio que eu não vou conseguir ser feliz e aí não vou atender essas expectativas, né? Esse ponto que tu tá trazendo já aqui da questão da felicidade, e a gente ouve muito sobre isso, sobre
hormônios da felicidade, serotonina, dopamina. Então, existe essa cobrança de nós termos uma vida muito feliz. E até meados ali de 2022, se acreditava que a depressão era única e exclusivamente vinculada a baixos níveis de serotonina. Porém, foi feita uma pesquisa lá no Reino Unido, publicada numa revista chamada Psiquiatria Molecular, que falou que a depressão não necessariamente está vinculada a baixos níveis de serotonina. Então, o que que foi feito? Foi visto que pessoas que tinham depressão tinham altos níveis de serotonina e pessoas que utilizaram recursos para diminuir os níveis de serotonina não abriram quadros depressivos. Ou seja, a depressão não é vinculada somente a baixos níveis de serotonina e ela é vinculada muitas vezes à falta de propósito, falta de sentido na vida. Essa pesquisa veio para revolucionar a questão da depressão, porque a gente vê, inclusive, em consultório, né, como as pessoas deprimidas estão com falta de propósito nas suas vidas. Como elas não estão vendo sentido nas suas próprias vidas e aí elas se deprimem. Isso reforça muito, então, o que nós trabalhamos dentro da abordagem da teoria cognitivo-comportamental do Aaron Beck, que dizia o quanto o pensamento antecede a emoção. Isso quer dizer que a forma que a gente pensa, a forma que nós nos relacionamos conosco, vai impactar nas nossas sensações fisiológicas. Estes níveis altos de serotonina nessa pesquisa, e mesmo assim as pessoas deprimidas, mostra justamente que essas pessoas, no plano das ideias, né, no mundo ali dos pensamentos, esses pensamentos eles não estão alinhados para uma vida mais positiva, para uma vida mais funcional, que é justamente o que a gente faz dentro do espaço de terapia e tenta focar no aspecto de saúde mental da pessoa, que é ela buscar por recursos principalmente de modificação e mudança de pensamento, porque a mudança de pensamento, ela faz a mudança e a modificação na estrutura do cérebro. Para ela conseguir fazer essa mudança de pensamento, ela precisa do autoconhecimento, porque ela precisa saber quais são os valores dela. Se ela não souber os valores dela, ela não sabe qual é o sentido que as coisas fazem para ela. Ela não sabe se tá bom ou se não tá. Ela precisa disso. E na terapia a gente ajuda muito com essa questão de quais são os meus valores. Tá, se esses são os meus valores, quais então devem ser os meus objetivos? O que deve ser algo que eu preciso buscar? O que vai fazer sentido para mim? Se a minha meta não está alinhada aos meus valores, não vai fazer sentido. Por isso que é individual. Cada pessoa tem valores diferentes, cada pessoa vai interpretar as coisas de maneiras diferentes. E somente tendo esse autoconhecimento, ela vai saber se ela está vivendo uma vida que faz sentido para ela, que tem propósito ou não. Então, a questão da medicação. Muitas pessoas pensam, bom, tô deprimida, vou tomar um remedinho e vou amanhã acordar melhor. Isso muitas vezes pode trazer grande frustração e uma decepção muito forte, porque a pessoa espera, ela tem uma expectativa de que aquele remédio vai resolver os problemas da vida dela, quando na verdade o remédio vai servir para auxiliar numa falta orgânica que ela tem, mas não vai resolver se ela não fizer terapia junto. Não vai resolver se ela não viver a vida dela com propósito, com sentido. Se ela ficar olhando na janela, a vida passar. Buscar pela medicação como uma bengala é a pior decisão que a pessoa pode tomar. Porque não é a medicação que vai fazer com que essa pessoa ela aprenda a ter recursos internos para lidar com as problemáticas da vida dela. O que vai fazer com que ela consiga modificar padrão de comportamento, de pensamento, de desenvolver uma plasticidade cognitiva maior, de ter um autoconhecimento maior, uma estrutura melhor para lidar com situação adversa, vai ser o espaço de terapia. Vai ser esse autoconhecimento contínuo, vai ser as tarefas diárias que essa pessoa vai fazer sobre ela mesma, né? Às vezes até os testes que a gente acaba fazendo no dia a dia conosco mesmo, né? Tentando novas formas de agir sob situações já conhecidas na nossa vida. Não vai ser a medicação que vai resolver o problema das pessoas, de forma alguma.
vai ser a mudança de perspectiva que ela vai ter, a mudança dos pensamentos, a forma dela de enxergar o mundo, a proatividade que ela vai começar a desenvolver com os recursos que ela vai aprender na terapia, para ela poder lidar com as coisas de uma maneira diferente, para ela mudar essa mentalidade dela. Vai passar também pelo processo de deixar de ser vítima das circunstâncias, porque sim, quando nós nos colocamos no papel de vítima, independente da situação que tenha acontecido, não tem como evoluir. Porque o papel de vítima, ele vai deprimir, ele vai trazer baixa autoestima, ele não vai trazer uma perspectiva de pensamento positivo e construtivo. A pessoa ela não vai conseguir administrar esses recursos. E é por isso que a questão do servir é tão importante, que ele traz na logoterapia, que ele trouxe no livro, porque a pessoa que está servindo, ela está se sentindo útil. Ela está sentindo que ela importa para alguma coisa, ela serve para alguma coisa. Ela não está se sentindo uma pessoa inútil, uma vítima que está na janela vendo a vida passar. Ela está fazendo alguma coisa, contribuindo de alguma maneira com o mundo, com as pessoas. Tanto que o Victor, apesar de tudo que passou, ele teve uma ação positiva. Ele desenvolveu livros, ele fez pesquisas, ele inclusive veio ao Brasil para uma conferência em 1984. Ele contribuiu aqui, né? Nos conheceu, trouxe também um pouco da realidade dele, dos conhecimentos dele para cá. Imagina só, tudo que ele passou de ruim, a gente pode pensar que, nossa, ele ia ficar acamado, ele pode ter sobrevivido, conseguiu sair daquela situação limite, mas poderia, inclusive, ter tido a escolha de ficar acamado e não ter mais sentido sobre a vida dele, porque ele perdeu praticamente todas as pessoas que ele amava para a morte. Mas olha o que que ele fez daquilo que fizeram dele. Ele se desenvolveu e ele fez justamente o que tu está dizendo, Mari. Ele contribuiu. Ele saiu daquele pensamento, talvez, de que outras pessoas às vezes fazem, de sou vítima, aconteceu coisas horríveis comigo, então por isso eu não consigo melhorar. Por isso eu não consigo dar algo melhor de mim. Será? Será que se tu tentar, será que realmente se tu buscar por recursos internos, se tu buscar por ter esse olhar mais para fora também, não só para dentro do autoconhecimento, mas é o olhar de tirar aquela visão do próprio umbigo, de que o mundo e as coisas giram ao meu redor, de que só o meu sofrimento ele é significativo ou o meu sofrimento ele é maior do que o das outras pessoas. Será realmente? Será que eu não posso me utilizar das coisas ruins que me aconteceram ou que fizeram comigo para contribuir para a humanidade? Isso é uma mentalidade antifrágil, né? A gente ouve muito esse conceito hoje em dia, que é justamente isso que tu está trazendo. Pegar uma situação ruim que aconteceu, se fortalecer e utilizar aquilo para trazer alguma coisa boa. Seja servir alguém, seja disseminar o conhecimento, seja o que for. É não se vitimizar e utilizar aquilo para fazer alguma coisa boa, para evoluir, para aprender, para ajudar alguém. É que as pessoas que se vitimizam têm um grande problema aí, porque elas agem como se elas não tivessem a escolha de fazer algo diferente sobre a vida delas, né? Como se elas fossem prisioneiras, né? De viver para sempre aquela história ou aquele passado ou aquela circunstância traumática. Elas mentem para elas mesmas de que elas são vítimas e que elas estão amarradas, algemadas, né? E não podem mudar. Na verdade, essas amarras e essas algemas, elas são dos pensamentos. Por isso que cuidar a qualidade dos nossos pensamentos é uma questão de vida, de existência e de sobrevivência. Porque se a gente não cuida a qualidade dos nossos pensamentos, não existe vida. E não adianta ir lá para o psiquiatra buscar o remédio para tomar. Vai tomar a vida inteira a medicação, também não vai curar o problema e vai chegar um momento que nem a medicação vai dar certo, vai funcionar, porque ela começa a ficar mais fraca, aí tem que fazer a inserção de mais intervenção medicamentosa ou aumentar a dose de medicação. Por quê? Porque o sujeito ele vai para o ambiente de psiquiatria e ele acha que ele não precisa de terapia.
ele fica ali tomando a medicação para mascarar o problema, mas é somente observando, analisando, tirando a poeira debaixo do tapete dos pensamentos ruins, dando uma reestruturação nesses pensamentos, é que a pessoa vai conseguir ter uma vida melhor, mais significativa. E algumas pessoas se colocam para baixo com esse pensamento de que, mas ele é mais forte que eu. Eu não teria conseguido fazer tudo isso que ele fez, tendo passado pelo que ele passou. Eu não consigo. Tudo isso é crença. Na verdade, a gente precisa colocar na cabeça que teremos que agir. Teremos que levantar do sofá e fazer por nós mesmos. Ninguém fará por nós. Então, tudo isso contribui para uma mudança de pensamentos, de comportamentos e de resultados. Se eu fizer coisas diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Se não, eu vou continuar na mesma. E aí eu vou seguir nesse padrão de reclamar e não agir e não mudar. E por isso também que o nosso propósito, o nosso sentido de vida, ele nunca pode ser sobre coisas e pessoas, porque coisas e pessoas eles vão passar. Mas aquilo que a gente busca pra gente internamente, ou que a gente doa, né, sem pensar numa troca, vai ser eterno. Porque também tem uma outra coisa que eu fico pensando, qual é a marca que a gente deixa aqui na Terra, o dia que a gente não estiver mais aqui, né? Eu espero deixar uma marca boa, né? Eu espero que o nosso trabalho aqui, por exemplo, ele deixe uma marca boa, né? Inclusive me emociona até pensar sobre isso, porque eu já sinto que a gente faz isso. A gente já deixa uma marca boa, uma marca construtiva, falando sobre esses assuntos existenciais, trazendo à tona coisas que as pessoas muitas vezes não querem pensar sobre, porque é difícil pensar sobre o que a gente está falando. É difícil pegar esse livro do Viktor Frankl e ler até o fim, porque tem partes ali que ele fala coisas monstruosas, que a gente não acredita como o ser humano ele é capaz de fazer para o outro. Como a maldade, a crueldade, ela existe nesse nível. Então é mais fácil eu não ler, eu não contemplar essa realidade. Eu posso ficar cega, né, e não observar as coisas, ou eu posso querer entender isso, querer entender que isso faz parte da vida, mas que da minha parte, o que que eu faço de bom, né? O que que eu estou contribuindo, né? Te ouvindo falar, eu também estava pensando na mesma coisa, né, do nosso projeto, de qual foi a nossa ideia ao criar esse projeto, que era justamente isso, é justamente a questão do propósito e do sentido que já existe nas nossas vidas, porque a gente já trabalha com isso, com os nossos pacientes, né, mas não numa escala tão grande quanto disseminar todo esse conhecimento para quem quiser assistir, para quem estiver aberto e disposto a ouvir, a aprender, a melhorar, aplicar na sua vida, tirar as melhores lições possíveis de tudo que a gente está trazendo, assim como a gente pode ler um livro, não tendo que precisar passar por tudo que a pessoa que escreveu passou, para tirar uma lição boa daquilo, para pensar como é que eu posso trazer isso para a minha vida e aplicar na minha vida de forma que isso vai me tornar um ser humano melhor, mais evoluído, mais desenvolvido. Então, é tudo uma questão de mentalidade e perspectiva, como a gente enxerga as coisas e o que nós estamos dispostos a fazer para melhorar, para crescer, para atingir nossos objetivos. Sempre tendo em mente que não existe almoço de graça, que tudo vai ter um preço e que não é fácil o preço do autoconhecimento, da mesma forma que não é fácil a inércia. O preço da inércia, acredito sinceramente, que é um preço muito mais alto do que a busca do teu autoconhecimento, do que a busca de tu fazer algo sobre a tua vida ou para ajudar outras pessoas. A inércia é morte, né? A constante evolução, a constante modificação de pensamento, a constante busca por fazer coisas, ser um fazedor de coisas, é um cansaço que vale a pena. A gente não veio para esse mundo para ficar parado. Se a gente não está evoluindo, a gente está regredindo. A gente não fica parado, a gente está regredindo, a gente está morrendo. Então, é essencial nós estarmos em movimento. Às vezes, alguns pacientes me perguntam, tá, Mari, mas se eu for começar a treinar, por exemplo, vou começar a fazer musculação, vai doer.
Eu digo, pois é, vai doer. Sim, se eu fico uma semana sem treinar, quando eu volto quebrada. Quebrada, tá? Mas ficar sentado no sofá também vai doer. Vai doer as costas, vai ter dores pelo corpo. Então, qual das duas dores tu vai escolher? Porque vai ser difícil. Qualquer escolha na nossa vida vai ser difícil. Fazer um projeto novo vai ser difícil, mas não tirar o projeto da gaveta também vai ser muito difícil. Eu chego a me arrepiar falando disso, porque é o caso que a gente vê com muitas pessoas. As pessoas têm muitas ideias, mas na hora da execução acabam não fazendo. E aí o arrependimento e todo sentimento ruim que fica, o que que é pior? É sempre uma escolha e todas as escolhas vão ser difíceis. Assim como cuidar do corpo é difícil, fazer uma dieta, treinar, é difícil. Mas morar num corpo no qual você se sente desconfortável, infeliz, também é muito difícil. É um fato. Quem não cuida da saúde vai ter que cuidar na obrigação da doença em algum momento. Então, esse desconforto, a pessoa ela vai ter que escolher quando que ela quer. Daqui, né? Vamos pensar, vai ter o desconforto agora, treinando, se exercitando, entendendo que hoje existem é, milhares, né, de artigos, de pesquisas que mostram e colaboram trazendo que não existe saúde mental, não existe vida saudável sem movimento de corpo. Assim como não existe vida saudável sem que tu olhe para as tuas emoções, sem que tu tenha um raciocínio maior e mais claro e crítico sobre aquilo que tu pensa. Então, se vocês não vão cuidar agora, né, da saúde, buscando de forma preventiva um estilo de vida mais adequado, ali na frente vão ter que parar para comprar os remédios da doença e vão ter que parar, às vezes, para ficar, de certa forma, dependendo muitas vezes de outras pessoas, adoecidos. Então, assim, a escolha é da pessoa. Nas duas escolhas vai existir um tipo de dor, de sacrifício, de renúncia de algo, porém, livre-arbítrio, vamos usar sabiamente ele, né, de forma mais clara, porque a gente vai ter que pagar a conta e a consequência das decisões que a gente toma no hoje, no presente. E como tu falou que é difícil olhar para si, trabalhar suas questões, fazer terapia, pode sim ser difícil, mas viver em um relacionamento ruim, viver desregulada emocionalmente, não conseguindo se controlar, brigando com todo mundo, ou vivendo chorando, triste, olha o preço que essa pessoa está pagando para não olhar para as suas questões e não fazer uma terapia e não pagar um preço, às vezes, que é financeiro, por exemplo. Se autorresponsabilizar ao invés de ficar buscando culpados pelos problemas dela, né? Que as pessoas fazem muito isso também, né? Eu busco o culpado. Se eu não, como a gente falou antes, se eu não conseguir tal coisa, é porque tal pessoa foi culpada, porque eu não tive a chance de tal coisa. Tudo bem, algumas circunstâncias faz sentido, mas e depois? O que que tu fez a respeito? E trazendo para essa questão do sentido, do propósito, viver com propósito, buscar um sentido na sua vida, pode sim ser trabalhoso. E as pessoas às vezes falam isso, ai, mas vai dar trabalho, vou ficar cansado, enfim, vai ser difícil. Sim, vai, mas viver uma vida sem propósito, sem sentido, também vai. E vai ser muito pior. Porque na primeira tu tem a sensação de autorrealização, de que tu tá fazendo uma coisa que faz sentido para ti, aquilo te motiva, aquilo te ilumina. Mas se tu escolhe não fazer para evitar a fadiga, tu vai sentir o sentimento ruim, que é não ter tido a coragem de fazer, não ter buscado seus sonhos, não ter feito por si, não ter vivido uma vida que valeu a pena. Eu participei de um congresso e tinha uma pessoa que era palestrante, que era responsável diretora de um hospital de mais de 800 leitos em São Paulo, e ela trouxe uma realidade de pacientes paliativos, e foi muito forte a parte que ela falou sobre quais eram os maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte, nesses cuidados paliativos já. Normalmente, os arrependimentos não eram sobre o que fizeram, eram sobre o que deixaram de fazer. Eu deixei de perdoar,
X pessoa, eu deixei de aproveitar mais com a minha família, eu deixei de me relacionar bem com determinada pessoa, eu deixei de viver certas coisas que eu queria, eu deixei de sorrir mais, eu deixei de ser leve, muito mais focado naquilo que a pessoa deixou de fazer. E não arrependimentos pelo que fizeram. Porque num leito de morte, se a gente parar para avaliar, óbvio que a gente não vai ter como imaginar sem estar. Mas por essa experiência que essa pessoa trouxe de observar muitas pessoas diariamente nessa situação, nessa condição, imagina só, arrependimentos daquilo que não fizeram. O que isso quer nos dizer? E observar os exemplos reais. Melhor, então, que tu dê a cara a tapa, que tu te exponha, que tu lute pelo um ideal, que tu lute por algo que para ti está se movendo dentro de ti, que de alguma forma te mobiliza, do que chegar lá na frente e tu dizer, nossa, por que que eu não fiz? Se a gente parar para pensar, esse arrependimento ele pode ser muito mais cruel do que aquela pessoa que diz assim, nossa, eu fui lá e fiz. Se deu certo ou não deu certo, beleza, eu fiz, mas algo eu aprendi. Porque é a ideia da gente poder olhar tudo na vida como um aprendizado. Eu posso pegar qualquer experiência da minha vida, qualquer pessoa que fala uma frase, uma palavra, com qualquer contexto social, econômico e cultural, depende da visão, da lente que tu olha para isso, tu vai tirar algo de proveito. Mas isso é uma escolha. E agora a gente quer saber de você. Você tem apenas sobrevivido ou tem buscado encontrar um sentido na sua vida? Nos conta aqui nos comentários. Esperamos muito que vocês apliquem na vida de vocês os aprendizados de hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!